Alô, amigos do Brasil! Muito boa noite! Estamos chegando para mais uma edição do Bandeira Quadriculada, o seu programa de esporte a motor, nesse lindo e maravilhoso canal no YouTube, youtube.com/bandeira quadriculada, para você seguir, compartilhar, seguir o canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e, claro, participe com a gente no nosso chat, interaja com a gente e vamos tentar bater algumas metinhas para vocês aí, para a gente fazer algumas coisas legais aí para vocês ligados em todo o Brasil. E siga nossas redes sociais, BQ Quadriculada, né? Banco Quadriculada no Twitter e também no Instagram. Maravilha! Vamos então aos destaques desta edição. MotoGP na Itália, etapa de Mugello. E o do Vizioso, hein? Tá complicada a situação, hein? E o Fábio Quartararo venceu corrida. E aí a gente vai depois explicar o que aconteceu nessa etapa da MotoGP. Mas a MotoGP também teve a questão trágica da morte de Jason Dupasquier, o francês. Ele que faleceu num acidente num treinamento que a gente vai explicar os detalhes. E aí vocês vão entender o que aconteceu pela Moto 3 no treino de classificação que aconteceu no sábado. Também vamos falar muito das 500 milhas de Indianápolis, que teve a vitória brasileira. Brasil brasileira de Hélio Castro Neves, conquistando pela quarta vez as 500 milhas, se tornando a maior lenda brasileira e sul-americana da história das 500 milhas. Além disso, temos o preview para o Grande Prêmio do Azerbaijão, uma corrida que vai ter 8h30 da manhã. Pelo amor de Deus. Além dos palpites tradicionais e as considerações finais para você ligar todo o Brasil. Vamos então aos destaques de cada um dos membros desse programa. Aqui do meu lado, DK, o nosso querido Eduardo Couto, daqui embaixo, o nosso querido o Fernando Bortolazzo. Vamos lá, Eduardo Couto, muito boa noite, seu destaque inicial, por favor. Olha só, gente, fim de semana a gente teve a tragédia na Moto 3. No dia seguinte a gente teve a vitória do nosso querido e grande Hélio Castro Neves. Mas o grande destaque do final de semana é que a Mercedes-Benz Challenge vai estar na TV Cultura a partir de domingo que vem, corrida lá por volta das 11 e pouquinho da manhã. Lá em Interlagos, no Autódromo Paulista. Fernando Bortolazzo, seu destaque inicial, meu caro, boa noite. Boa noite, André, Edu, meus amiguinhos do Bandeira Quadriculada. Meu destaque fica por conta dessa ambiguidade, né? A tragédia na moto e a felicidade brasileira com a vitória do Hélio Castro Neves. E logo mais um comentário, eu preciso fazer um desabafo a respeito deste piloto de Ribeirão Preto. Maravilha, garotinho! Antes da gente falar do primeiro assunto do programa de hoje, vamos dar aquele recadinho maroto que você já conhece. Se liga! Você aí de casa, agora o Hospital das Lavadoras é Alexandre Lavadoras. O nome mudou, mas o carinho na manutenção e o melhor preço em lavadoras usadas são as mesmas que você já conhece. E tem mais, agora a loja também está no ambiente virtual. Siga no Instagram, @Alexandre Lavadoras. O telefone ainda é o mesmo, 15 98 135 28 25. Você já sabe, falou lavadora, falou Alexandre Lavadora. Muito bem, torcida brasileira. Vamos então ao primeiro assunto do destaque de hoje, que é a nossa aqui do MotoGP, que teve etapa em Mugello e a vitória de Fábio Quartararo, entrando na briga pelo título da temporada, num final de semana que daqui a pouco a gente vai falar mais detalhes, marcado pelo acidente na Moto 3. Meu caro Fernando Bortolazzo, eu quero saber de você o seguinte, o Quartararo está se mostrando um piloto regular, já esteve em pódio, já está começando a ganhar a corrida, já segunda seguida, hein, Fernando? Pois é verdade, André. O Fábio Quartararo venceu mais uma, se não me falha a memória, acho que a quarta do ano. Agora de maneira seguida. E
no Bagnaia, ficou até os últimos momentos na liderança, depois teve uma queda, e aí favoreceu o piloto da Yamaha, que seguiu pela vitória. Eu acho que vai ser uma briga muito boa entre eles, a Suzuki e a Ducati, com uma leve vantagem para o Quartararo, e é muito legal ver a França despontando assim na MotoGP, tá uma disputa legal. E o meu destaque foi, de novo, cara, o Marc Marquez. Parece que ele não consegue mais ficar certo numa moto, cara, porque é a terceira corrida seguida que ele caiu. A terceira corrida desde a volta dele, ele caiu, cara. É impressionante, né? E quanto a isso, eu acho que o Quartararo pode se dizer que ele é um franco favorito ao título. E lógico, né? A fatalidade na Moto 3. Né? Mas foi uma corrida 6 de 10. Meu caro Eduardo Couto, 2 pontos que me chamam a atenção, né? A primeira, Valentino Rossi, que tá aí nessa questão. Será que para? Será que não para? Eu, mais uma vez, fiz uma coisa meio discreta. E muito se circula também de troca de pilotos aí para o ano que vem, já começam a circular. O que você achou desse final de semana em Mugello, na primeira de 2 etapas italianas que nós vamos ter na MotoGP? Então, fim de semana começa a movimentação, o GP de Mônaco da Fórmula 1, ele é uma abertura, né, dessa temporada de negociações. Na Fórmula 1 começa-se a movimentar e colocam-se as cartas na mesa, né, os primeiros pré-contratos, os primeiros acordos começam a ser feitos em Mônaco, né, lá que é um local onde também outras marcas e outros espaços estão lá efetivamente para negociar coisas, né? Vão muitos membros ali vão negociar coisas. Também Abu Dhabi é um palco também de negociações entre empresas, entre ali espectadores que também são dirigentes, CEOs e outras questões de empresas. Claro que no calendário você vai olhando, tem outras corridas, mas Mônaco começa e Abu Dhabi, a última corrida da temporada, já definiu coisas, mas são feitos negócios também para fora da Fórmula 1, né? E a MotoGP mais ou menos acaba seguindo o calendário, assim como outras competições. Então, passado o GP de Mônaco, a gente começa a ter esse tipo de notícia, não só na Fórmula 1, mas fora dela. Na MotoGP, a gente começa a ter esse tipo de informação dos pilotos. Final de semana, interessante. Tragédia na Moto 3, a gente teve um piloto que acabou indo, foi um acidente bastante feio, né? Inclusive teve o pouso de helicóptero na pista, ele foi levado para o hospital. Domingo, já final da manhã, a gente já tinha notícia de que ele já não estava mais entre nós. Faleceu aí com quase 20 anos completos, né? 19 alguns meses, bastante cedo. Acho que todos nós que estamos aqui temos já alguns anos a mais do que o garoto que foi, né? É uma grande perda, né? E aí é menos um que a gente vai ver escalar para a Moto 2 e para a Moto GP. Na corrida de domingo da MotoGP, efetivamente a gente continua com o problema que eu falo aqui sempre. A gente tá vendo a tragédia espanhola, né? Mais uma vez o Marc Marquez caiu como destacado pelo Fernando, e a gente continua vendo essa ausência de um piloto espanhol, e vamos aguardar ver se melhora a situação por lá. Bacana ver a Itália chegando, mas eu acho que o campeonato meio que já vai começando a se encaminhar para já ter ali os pilotos que vão definir o título. Temos um italiano agora, depois do grande prêmio desse final de semana, da etapa desse final de semana, e a partir de agora, fechando agora o mês de junho, basicamente a gente já tem definido os 3, 4 ali que vão brigar pelo título, até pelo menos ali o iníciozinho de outubro, que aí geralmente sobram só 2, né? A MotoGP geralmente tem uma briga entre 2, principalmente quando você é levado até a última corrida do campeonato. Bom, nós tivemos aí nessa mesma etapa de Mugello, né, pela Moto 3, o acidente que infelizmente vitimou aí o francês Jason Dupasiquier, que era um filho de um ex-motociclista, né, que não teve muito sucesso na França. Esse menino de 19 anos de idade. E para quem não entendeu o que aconteceu, vamos lá, vamos tentar
decifrar um pouco, explicar um pouco o que aconteceu, que para mim tem um erro muito fundamental dessa história. Era final do treinamento e de repente todas as motos se acabaram se juntando, quase umas 10, 20 motos assim, todas eram praticamente no meio de uma reta ali, né? Num trecho ali. Beleza, muito bem. Isso de forma totalmente desorganizada, sem ter uma fila indiana, todo mundo espalhado por essa pista e tal. De repente vem uma moto lá de trás que chega e vem acertar em cheio o francês e pegou assim, mas de uma maneira tão forte que acabou pegando outros dois pilotos que estavam naquele no acidente. Ele já caiu desacordado no meio da pista, enquanto o outro piloto tinha sido jogado lá para a grama. Então, tipo, uns 10 metros para frente. E aí foi levado de helicóptero. De helicóptero foi levado para o hospital e quando descobriram que teve a morte cerebral, acabou sendo revelado logo depois da etapa da Moto 3, no domingo, pela manhã. Eu cheguei a ver as imagens, eu não sei se o Fernando chegou a ver também, o Eduardo também, eu quero saber a opinião de vocês, que eu vi, revi e achei um tanto quanto absurdo o fato de terem um monte de moto no mesmo lugar sem um mínimo de organização no final de um treinamento. Vai lá, Fernando. Bom, é até meio difícil de analisar, porque eu infelizmente ou felizmente, não vi o acidente, não vi as imagens do acidente. Eu acompanhei por relatos escritos o que aconteceu. Conforme detalhado, eu creio que foi uma bobagem o que a Federação Internacional fez a respeito disso daí. Eu acho que deveria ter sido mais claro essa questão, que é a questão, na verdade, da volta de depois do fim da Desaceleração. classificação. Isso, valeu, Edu. A volta de desaceleração. O que deveria ter sido feito é o que geralmente acontece nas categorias de, não do motociclismo, mas de automobilismo. Você vai pela parte de fora do traçado, que os carros utilizam para completar as voltas, e dá espaço para os outros poderem ir, né? O que aconteceu ali, não sei se foi falta de sinalização, pegou o ponto cego, mas o que eles fizeram ali foi realmente bastante, conforme relatado, bastante de uma forma bem amadora. Ou faltou o bom senso deles irem para a parte de fora do traçado para eles poderem fazer. Depende do. Não foi explicado direito aonde aconteceu esse acidente. Se foi na reta dos boxes, porque se foi lá, desculpe, mas há espaço para eles poderem ir para o lado de fora. Foi na reta dos boxes? Foi na reta oposta e tinha uma curva para a direita, assim, para a direita ou para a esquerda. Então eu sei o que é. Eu sei, é naquela pequena reta oposta onde tem a curva em descida, não é? Isso, exatamente. É. Só que a batida aconteceu bem no meio da reta. Ali já é uma parte mais estreita da pista. Então, o que deveria ter acontecido ali? Entra aquela questão também de fatalidade, um pouco, mas poderia ter tido ali um bom senso de não ser tão lento ali naquelas partes onde a pista é mais estreita mesmo. É o que acontece, né? Infelizmente, mais um que se vai, não sei se daria certo ou não, mas fica esse gosto ruim, né? Que já vem de umas 2 semanas já no mundo da velocidade. E aí, Eduardo, eu quero saber a sua opinião. Você chegou a ver as imagens, tentou entender o que aconteceu, e aí? Abre o microfone aí. Achei aqui, ó, aqui em cima. Me parece, efetivamente, que me faltou... Gente, eu vou precisar dar uma saída. Estão me chamando aqui.
Já é a segunda vez que tocam pra cá, vou precisar dar uma saída. Por favor, toquem o programa aí, porque realmente é uma pessoa importante. Daqui a pouco eu volto. Tá, beleza. Rapidamente, só para a gente falar, ô Fernando, Sim. que é o seguinte, os próprios fiscais de pista também não fizeram ajuda nenhuma, né? Tipo, ninguém para dar uma bandeira azul para dizer, ó, é aqui que você tem que ficar, aqui nessa área você tem que ficar. Ninguém se colocou uma mínima de sinalização possível também, né? O negócio é absurdo. O nível dos fiscais também, eu vou te falar um negócio. Eu nunca vi É, negócio desse. eu entro agora numa posição, André, que me lembra uma seguinte coisa. Eu não sei quantos aqui acompanham o Lito Souza, o Aviões e Músicas, é um canal muito conhecido do YouTube. Ele diz uma coisa que eu coloco também no automobilismo, que é o seguinte: ele diz que nos acidentes aéreos nenhuma morte é em vão. E eu acredito que no automobilismo também nenhuma morte é em vão. Com certeza eles vão rever essa questão dos fiscais de pista, eles vão rever alguns pontos ali, principalmente Mugello, assim como lá em Imola aconteceu com a morte do Senna, na NASCAR, com a morte do Dale Earnhardt, que foi a introdução do Hans e o banimento definitivo dos capacetes abertos. Então, nenhuma morte em vão. Eu acredito que eles vão melhorar muito essa questão aí da moto, não só na Moto 3, mas em toda a MotoGP, com fiscais com cursos intensivos, né? Para saber o posicionamento da pista, monitoramento, como as motos estão vindo, para serem fiscalizados de maneira correta. O microfone está mutado, André. Opa, agora que eu abri. Agora que eu abri. Não, mas assim, o mais curioso assim, que o pessoal do atendimento, tava vendo as imagens, demoraram para se tocar do que tava acontecendo. Mano, parecia que os caras estavam em outro mundo, mano. Parecia que estavam assim, tipo, what? O que tá acontecendo aqui, velho? Ninguém se tocou no que tava acontecendo. Mais ou menos como era a Fórmula 1 nos anos 70, né? Tipo, nunca vi um nível vamos dizer assim, de atendimento tão, como eu posso dizer assim, como é que eu posso dizer a palavra? Bizarro. Sim. O Edu tá chamando, André. Opa, diga lá, Eduardo. Vamos lá. Primeiro, queria pedir desculpa pro pessoal. De vez em quando isso acontece. Programa ao vivo é assim. A gente tenta até evitar as coisas, mas assim, às vezes o pessoal chama, a gente precisa atender e não tem jeito. Vamos lá. Voltando lá pro acidente. Não sei exatamente a que ponto que vocês chegaram, mas talvez se juntou muita moto no mesmo lugar e com questão de sinalização, eu acho que talvez valeria ter sido apontada uma bandeira amarela de que tem ou alguém lento na pista ou que se tem algum problema à frente. Juntar 20 motos na mesma região não é uma coisa comum. E talvez seria uma sinalização que salvasse a vida, porque ele saberia que aconteceu alguma coisa e ele reduziria a velocidade. Pelo menos, se houvesse um acidente, seria um acidente menos grave, né? E isso acontece quando, por exemplo, um carro fica parado depois que acaba a classificação. Então, os fiscais poderiam estar um pouco mais atentos para isso. Mas aí é uma questão que aí também depende de qual é a orientação para os fiscais, e aí depende dos organizadores do evento e da direção de prova. Você acredita que houve erro mais dos pilotos ou dos fiscais? Os fiscais, se tem uma orientação de que é só se tiver um carro parado, se tiver baixa velocidade na volta de aceleração, não precisa da bandeira, eles seguiram a orientação. Então seria um erro da direção de prova, né? Do lado dos pilotos, faltava, de repente, não desacelerar tanto e manter algum nível de velocidade, principalmente do pessoal
é que quando começa a enxergar que tem moto para trás e que tá enchendo o negócio. Principalmente um espaço, porque quem tá vindo lá atrás não tá vendo tá vendo um monte de moto na frente e fala assim, e agora? Então, Que mas eu é o faço? caso que a gente já viu assim, muito acidente, principalmente dos carros, da galera, quando sai da bandeira amarela, o pessoal lá da frente, o cara dá aquele brake test, aí dá uma acelerada, freia, o pessoal lá de trás começa a acelerar e sai batendo no cara da frente que precisou frear e não deu tempo de resposta do pessoal que tá atrás. E aí dá aquela engavetadinha. Então isso falta. E ó, uma outra informação chegou aqui pra gente agora. O Brasil tá fechado para voos estrangeiros. Estrangeiros não entram no Brasil. Acabou de ser decretado em edição extra do Diário Oficial. E isso já pode afetar, por exemplo, a Stock Car, que tem, por exemplo, pilotos que vão correr fora e voltam. Aparentemente eles não vão poder entrar. No caso do Tony. Né? E outras competições também serão afetadas, claro. A gente está aqui para falar do automobilismo. Eu lembrei da Stock Car, que é uma categoria nacional, até o GP Brasil e outras categorias que de fora correm no Brasil. Acho que a gente vai ter tempo para voltar, mas não estamos mais aceitando estrangeiros aqui no Brasil, pelo menos temporariamente. Para o Tony, que mora nos Estados Unidos, é um problema sério, porque ele já tinha um calendário fechado com a Stock Car e ele pode acabar sendo o maior prejudicado nessa história, porque ele não vai poder entrar aqui no Brasil. Se ele conseguiu voltar aqui ao Brasil antes, tudo bem. Agora, eu acho que não, porque hoje é partir do momento que ele segunda-feira, ele entrou aqui, correu não pode ontem, provavelmente ele estava recuperando. E se fosse voar para alguma coisa, seria mais para frente na semana. Imagino eu, né? Ainda mais depois de correr uma corrida de 3, quase 4 horas, né? Sim, mas se ele volta agora para o Brasil, porque a Stock, se eu não me engano, vai ter corrido o quê? Daqui a 2 semanas? 2 e pouco? Não tá Se... mais entrando. Não adianta mais voltar agora. Eu acho que a partir de amanhã tá fechado. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, não chega mais. Então, é isso que eu tô falando. Se tiver corrida da Stock daqui a, sei lá, 2 semanas, o Tony não vai poder correr, Sim, sim. tá? Sim. Eu tô errado, Fernando. Não, é exatamente isso daí. No momento que fechou, nem ele pode voltar. Se ele não voltou hoje, ele vai ter que ficar lá nos Estados Unidos e, infelizmente, perder alguma etapa da Stock Car. Agora, se ele já estiver aqui no Brasil, não há problema nenhum, desde que ele tenha passado pelos procedimentos médicos de exames. Bom, vamos lá então, para falar das 500 milhas de Indianápolis, já que estamos falando aqui dos Estados Unidos. Nós tivemos aí a vitória do Hélio Castro Neves, mais uma vitória do Brasil, a 4ª vitória do Hélio na categoria. Nós tivemos 2 vitórias do Emerson Fittipaldi, a vitória do Gil de Ferran, né? Uma delas, né? Uma vitória só do Gil. E tivemos uma vitória do Tony em 2013 e agora essas 4 vitórias do Hélio numa corrida. Olha, vou te falar uma coisa, raríssimo. Nós tivemos só 2 bandeiras amarelas. É raro. Bastante raro. Uma corrida que até durou mais rápida que o normal, para falar a verdade para vocês. Eu esperava mais. Eu esperava bem mais. E que teve um fator muito importante que parece que a galera pegou a manha do oval de um jeito, de uma forma, que a corrida foi melhor do que se era o esperado. Pelo menos na minha visão. E para vocês, o que vocês analisam aí? Vou começar pelo Fernando. Bom, primeiro que é uma questão rara mesmo. Você falou tudo, André. Foram apenas 2 bandeiras amarelas e, por incrível que pareça, foram 2 situações que envolveram os boxes, né? Primeiro foi a batida do nosso digníssimo Stefan Wilson da Andretti, né? Que ele foi aquela questão, né? Você andando sempre no limite
do carro, na velocidade máxima do carro, vai parar nos boxes, os pneus frios, porque não usa praticamente nenhum freio em Indianápolis, para chegar no limite de velocidade, pneu frio, o carro derrapou e bateu ali na parte de fora do muro que separa o pit lane da pista. Bandeira amarela foi relativamente média de duração, durou algumas voltas. Aí a segunda bandeira amarela foi por conta do acidente do Graham Rahal, que não foi causado nem por ele, né? A porca, de novo, olha a porca. A porca do pneu traseiro do carro dele se soltou, a roda foi embora e quase acertou o carro do... Quase não, acertou o bico do carro do Conor Daly. Ele bateu, se não me falha a memória, na curva 2, né? Ele estava saindo na pista de rolamento dos boxes para a pista, ele acabou soltando a roda, rodou e bateu ali na curva 2. Foi uma bandeira amarela um pouco maior, mas o que me chamou a atenção foi o jogo de estratégia que o Hélio teve. Impressionante. Parou na hora que precisou parar, jogou na liderança contra Conor Daly e o Alex Palou do jeito que tinha para jogar. Eu acho que o Hélio jogou a seu favor a inexperiência do Alex Palou em liderar uma prova desse calibre. Ele usou isso super a favor e conseguiu dar os botes nos momentos certos, e aí a inexperiência do Alex Palou falou mais alto, e assim ele conquistou a sua quarta vitória. E eu vou dizer o seguinte, ele não chegava assim de um jeito tão cerebral quanto aquela vitória que ele conquistou, se não me falha a memória, acho que 2009, que tinha sido a última dele, que também foi desse jeito, foi bem cerebral, parou na hora certa, jogou o jogo de estratégia de maneira primorosa, e depois eu vou pedir um momentinho de desabafo a questão do Hélio Castro Neves. Eu quero completar essa questão da estratégia que o Fernando falou, que é a seguinte: o Hélio, não só nas horas certas, como ele também contou com um pouquinhozinho de sorte. Porque o Rosenqvist, que poderia ter entrado na briga com ele pela vitória, principalmente ele não foi bem durante a corrida inteira, ficou ali entre os 10 primeiros e tal, mas no final ele estava liderando, ia fazer aquele splashing goal, ia voltar para a corrida, ia voltar mais ou menos próximo do Hélio. E eles poderiam brigar pela vitória. Só que o Rosenqvist teve problema nos boxes, então isso também ajuda. Um pouquinho de sorte também ajuda. E vale lembrar também o seguinte: a corrida foi curta, também porque a gente só teve 2 bandeiras amarelas, coisa que eu achei estranhíssima, né? E mais do que isso, uma das bandeiras amarelas, que se eu não me engano foi a primeira, que foi um carro que bateu dentro dos boxes, deveria, normalmente, o que se gera quando alguém bate nos boxes, uma bandeira vermelha, que poderia ter sido paralisada a corrida, e o pessoal conseguiu resolver não só relativamente rápido, mas como sem uma bandeira vermelha, para tirar o carro dos boxes. O outro ponto que é bom falar também são os acidentes bizarros que provocaram as 2 bandeiras amarelas, né? Meu caro Fernando, a primeira talvez é a mais bizarra de todas, que foi dentro do box. O que foi aquilo, velho? Na moral, alguém me explica? Foi aquilo que eu acabei de falar. Foi o Stephen Wilson, né, o irmão do finado Justin Wilson, que bateu, né? Que até agora eu não entendo porque ele só corre em Indianápolis. Acho que nem falar, é uma forma de homenagear o Justin Wilson, mas enfim, tanto faz. E um detalhe curioso, o Stephen Wilson, ele iria correr com a pintura da guitarra do finado Ed Van Halen. Ele ia correr com a pintura da guitarra do Ed Van Halen, estava praticamente tudo certo, só que de última hora o acordo foi desfeito e ele conseguiu um patrocínio de última hora. Mas enfim, é aquele negócio. É uma coisa que acontece muito em Le Mans. Sempre em alta velocidade, o que acontece? Quando você não usa freio, o que acontece? A pastilha, o disco do freio esfria. Quando ele precisou dar um pisão no freio porque ele estava vindo rápido e ia acabar sendo barrado
pelo limitador de velocidade dos boxes, né? Que é aquela linha. Na hora que ele chamou o freio falhou e ele acabou saindo de traseira e acabou batendo. E ainda que ele teve sorte, porque ele quase, o carro quase guinou e ele ia acertar os mecânicos da Penske, né? Do Will Power. Não sei de como o carro acabou desviando e acabou batendo do outro lado do pit lane, né? Que foi o que ocasionou a bandeira amarela. Falo da segunda batida ou não? Não, sobre a segunda batida, que foi por causa do pneu que saiu. É um erro que pode acontecer. Aconteceu na Fórmula 1 com o Valtteri Bottas, que ocasionou aquela que já é considerada o pit stop mais demorado da história da Fórmula 1, né? A porca não prendeu direito, acabou se soltando. Opa! A porca acabou não prendendo direito, a porca se soltou e o carro saiu de traseira na curva 2 e foi embora. Sim. E essa Mercedes, quando a porca não solta, ou quando a porca não resolve soltar, ela resolve ficar presa lá no negócio e nunca mais que sai, coitada. Ou é 8 ou 80. E sabe o que é mais engraçado? É que ele, se eu não me engano, o pneu parece que ele estourou quando ele estava na saída interna, né? Ou tô errado? Na pista de rolamento, tá certo. Não é? Porque, foi na pista. Porque, mano, nunca. Como que o pneu ia sair indo numa entrada de curva e saindo para outra? Mas tem que ver a velocidade também, né? E vamos dizer mais. Teve gente que foi salvo pelo Aeroscreen. E mais uma vez, o dia foi salvo graças ao Aeroscreen. Conor Daly, né? Que o pneu bateu no bico do carro e bateu no Aeroscreen e foi embora. Se não tivesse Aeroscreen, tinha acertado a cabeça do piloto. Ia ser outro acidente igual ao do Justin Wilson, né? Pois é. E o mais engraçado é que outra coisa que eu ia falar, né? Foi a prova que eu acho mais rápida, talvez, esses últimos anos, não, Fernando, que eu me lembre? Então, no caso, eu tô sem o computador, o Edu poderia pesquisar pra gente. Até onde eu sei, pelo menos até ontem, a prova mais rápida da história das 500 milhas foi justamente a que o Tony ganhou em 2013, que foi 2 horas e 46 minutos. Eu não sei a prova de ontem, pode ser que chegou perto. Mas a 500 milhas mais rápida foi a que o Tony ganhou. Eu vou pedir pro Eduardo checar para nós aqui qual foi a duração da prova de ontem. Até para a gente poder se basear aqui. Porque eu realmente achei surpreso o fato de só ter tido 2 bandeiras amarelas e a corrida tem andado normalmente muito bem. E os pilotos andando de uma maneira muito tranquila, até mais do que normal. Enquanto o Edu... Aliás, eu queria deixar uma coisa bem interessante, que é o seguinte. Essa questão do Palou com o Hélio Castro Neves é o seguinte. Aquela questão do movimento, que na Fórmula 1 é tão criticado, porque não pode se movimentar, só pode se movimentar uma vez para se defender da posição. Na Indy, você pode se mover e nas 500 milhas daquele jeito por conta da quebra de vácuo, né? Fica aí uma questão também para a Fórmula 1. Olha, na real bateu, tá? A corrida mais rápida. Porque ontem ontem o Hélio fez em 2:37:19 e uns quebradinho. E a mais rápida foi em 2:43 e uns quebradinho. Então a prova do Hélio, a prova de ontem foi a mais rápida da história. Então. Foi a mais rápida da história. Então, o recorde era do Tony em 2013. É isso mesmo. Ou seja, não vale bater o próprio recorde. Tem que avisar o pessoal, cara. Não pode bater o próprio recorde. Deixa pros outros. Que sem graça isso. Pessoal sem graça. Ou seja, então depois de 17 anos tivemos um recorde quebrado, né?
8, depois de 8 anos. 18, A última 8 anos. a vitória do Tony foi em 2013. Espetacular. Aliás, agora eu vou deixar esse momento, já que estamos falando de Indy, para que Fernando Bortolazzo coloque o seu desabafo sobre Hélio Castro Neves. Eu na verdade chamaria o André junto também, né? Para essa questão, Edu, porque ele também fez parte dessa situação. Quem é mais antigo do Bandeira Quadriculada sabe que eu e André Vieira Coelho fomos críticos ferozes de Hélio Castro Neves pela seguinte questão. Exatamente. Nunca chegou ao título, apesar de ter batido várias vezes no vice-campeonato. Tanto que a última vez que um brasileiro venceu na Fórmula Indy foi justamente com o Hélio em 2017 em Iowa, né? Isso. Com a Penske. Eu disse no WhatsApp e reafirmo o que eu disse no WhatsApp. Porque eu já falei aqui, se não me engano, acho que ano passado, e volto a falar. Eu falei que quando o Hélio Castro Neves vencesse a 4ª edição das 500 milhas, se ele conseguisse esse feito, eu, a partir daquele dia, deixaria de criticar Hélio Castro Neves apenas por não ter sido campeão da temporada de Fórmula Indy. Coisa que eu comecei ontem. Então, eu já deixo externado em público que eu, Fernando Bortolazzo, desde ontem, não critico mais o senhor Hélio Castro Neves por não ter ganhado um título de Fórmula Indy. Porque já ter chegado ao a 4ª vitória nas 500 milhas já supera título da Fórmula Indy e muito. E entrou sim para o panteão das grandes lendas da Fórmula Indy. O Hélio está lá sim, junto a Rick Mears, a AJ Foyt, a Al Unser Pai e Al Unser Jr., que não venceu tantas, mas ele tá naquela galeria de lendas, de grandes lendas da história da Fórmula Indy. E isso eu tenho que reconhecer. Parabéns, Hélio. Te critiquei, mas agora eu tô dando cara a tapa porque queimei minha língua. É isso aí. André, eu se fosse você também faria a mesma coisa. Isso é verdade, porque eu critiquei muito o Hélio, até fiz piada em relação a ele, não isso é uma coisa que eu me lembro muito bem que a gente fez um programa, foi no dia, né, na semana da prova de Iowa, que eu disse que, olha, ele não vai ganhar nunca mais, esquece, e tal. Quando ele ganhou em Iowa, eu tive que pagar no programa cantando uma música no dia da gravação. Então, eu quero dizer o seguinte. Em primeiro lugar, parabéns ao Hélio pela vitória. Você é um mito, você é uma lenda, não vou criticar mais você. Você é um cara que deixou um legado enorme para a história da categoria. Vamos tentar trazer você no programa. Isso está gravado aqui, neste momento. Senhor Hélio, se você estiver assistindo a este programa, depois vamos mandar esse programa aqui para ele, inclusive com esse trecho, marcar ele no Twitter, mas é o seguinte, senhor Hélio, você está convidado a participar deste programa para a gente entrevistar você e fazer devida questões honrosas como chefe de Estado para esse programa te reverenciar pela 4ª vitória nas 500 milhas de Indianápolis. Porque você é um cara que definitivamente entrou na galeria dos mitos do automobilismo para a eternidade. Essa é a grandíssima realidade e vai ser importante para homenagear você em vida, que eu acho que é muito importante a gente poder fazer isso e dar aquela moral. Então, estamos no dia 31 de maio. Se a gente conseguir até o final do ano trazer o Hélio para esse programa aqui, fazer um programa especial com ele, nós vamos fazer uma homenagem merecidamente para Hélio Castro Neves. Vamos deixar isso bem registrado e vamos ver se a gente consegue. Será que conseguimos? Aguardem. Edu, quer falar alguma coisa a respeito? Só posso dizer que Hélio é gás nobre. Eu não sei o que vocês estavam criticando no negócio. Aula de Química manda lembranças. É só isso que eu consigo pensar de vocês dois comentando isso. É sério. Cara, a gente criticou, né, o cara, né? Vocês ficam gongando o cara e brasileiro não ganha. Aí eu tô descobrindo. Entendeu? É macumba de vocês, tá? Tá escrito.
Mas aí são suas palavras. Que a gente... aí... Ah, não, né? Pelo menos tá gravado. Vamos ver. Se o Hélio topar, o negócio vai ser louco, hein? É o seguinte, molecada. Esse final de semana aí, neste domingo, vamos ter o grandíssimo Grande Prêmio do Azerbaijão. Olha! Como o André diz, o possante Grande Prêmio do Azerbaijão. Ai, no grandioso grande. Viu, André? Ou como você também diz, olha aí, o possante Grande Prêmio do Azerbaijão e você, Deus Padre. Exatamente. Um possante circuito de rua na grandíssima cidade de Baku, que tem uma curva de castelo. Mano, mas essa curva é legal, cara. Eu não sei de que você tá reclamando. É legal. Mônaco tem curva do cassino, porque a Azerbaijão não pode ter curva do castelo? Não sei vocês. É da hora, cara. Aliás, Mônaco, que é uma corrida, tem uma curva que você faz 60 por hora. Pô, você vai estar correndo aqui com uma Fiat Uno pra fazer curva a 60 por hora, pô? Ai, que é, Fernando? Não, cara, eu faço minha. Se for ver bem, eu faço minhas palavras do Edu, cara. Com Fiat 147, qual é a curva 60 por hora? Ai, bom, esse grande prêmio maravilhoso, que vamos ser 8h30 da manhã, tá ligado? 8h30 da manhã do domingo. Eu fico pensando já foi pior. Eu fico pensando com meus botões, cara. Imagina você acordar domingo. Domingo, se eu não me engano, é Dia das Mães? Não, né? Não, Nossa! Né? Dia das Mães já passou. Dia dos Namorados é no outro fim de semana. É no outro final de semana. Então. Obrigado. E é num sábado. Obrigado pela ajuda. Então, imagina você tá no domingo. Aí você resolve, vou acordar 7h30 da manhã para 8h30, ver o possante Grande Prêmio do Azerbaijão. Aí você vai se perguntar, qual as possibilidades de pilotos que podem vencer essa corrida? Nós já tivemos pilotos como George Russell conquistando o 3º lugar em Baku. Já tivemos Stroll brigando pelo pódio, quase sendo o 2º em Baku. Já tivemos Lewis Hamilton contra Sebastian Vettel batendo num carro do amiguinho. Felipe Massa quase ganhou aí. Então, qual a possibilidade desse grande prêmio ser sério? É porque o Magnussen não tá mais lá. Senão, seria o meu favorito. Mas vai ter vai ter o Mazepin. Exatamente. O Mazepin, ele vem para ser a cota Magnussen de bater em Baku. Essa é a grande realidade. Mas falando sobre a corrida em si, é claro, teoricamente, a Red Bull ou a Mercedes, quem tem mais vantagem? A Red Bull. Por quê, Fernando? Eduardo? É porque tem curva do castelo. Castelo geralmente tem dragão, coruja, só coisa que te dá asa. Boa. Aqui a gente dá as piores justificativas para as melhores opções para você fazer a sua aposta, a sua fezinha lá. É uma boa justificativa. Viu? Anota porque hoje tem bolão, né? Enfim, Fernando, e aí? Vai, Fernando. Olha, de uma maneira séria, sucinta, utilizando a razão como meio para fazer a análise, eu concordo piamente no que Eduardo Couto falou. A Red Bull é favorita.
a Mercedes, o próprio Toto Wolff e o próprio Luiz da Silva Hamilton já disse que o carro não tem condição de andar na pista, né? Ah, e só uma informação na questão da Mercedes. Aliás, eu tenho uma terceira pergunta pro Bolão, inclusive, já que vocês falam do Mazepin, eu tenho uma terceira pergunta pro Bolão. Ah, beleza. Só uma informação na questão do Hamilton. Já começou e já travou as negociações da renovação de contrato de Hamilton para 2022, hein? Por quê? Ele não está querendo abrir mão do salário dele. A Mercedes não tem como pagar. E a Ineos, que está neste ano pagando o salário dele, também não está com bala na agulha para pagar mais um ano. Ou seja, o Hamilton ele corre o risco de ele ser a última temporada dele na Fórmula 1, né? Então, muitos estão especulando que sim, que pode ser sim a última temporada do Hamilton na Fórmula 1, a menos que haja duas possibilidades. Primeira, ele aceite uma redução salarial e permaneça, ou número 2, aceite uma redução e vá correr em outra equipe, ou 3, vá embora mesmo. Então, eis a questão. Bom, olhando aí outra, sem contar que assim, é uma pista que é muito seletiva, no sentido de algumas curvas de alta, muitas curvas de baixa, duas retas longuíssimas, talvez uma das mais longas do calendário. E favorece a Red Bull. Exato. E que já causou alguns acidentes impressionantes, né? Como o caso de Vettel e Weber, por exemplo, né? Que foi uns acidentes mais impressionantes. Né? Na verdade, Vettel e Weber não foi no Azerbaijão porque o Weber já não corria mais na Fórmula 1 quando a pista estreou. Ah, verdade. Foi com o Ricardo, será? Eu acho que foi com o Ricardo, porque o Weber aposentou em 2013, o Azerbaijão estreou em 2016. Então foi com o Ricardo, realmente. Bom, então vamos fazer o palpite, né? Então, no palpite... do Grande Prêmio de Azerbaijão. E aí? No palpite, eu queria adicionar aqui qual a possibilidade do Mazepin ultrapassar o limite de pista. Olha. Interessante, hein? Interessante. Porque o cara já conseguiu fazer isso 2 vezes em Mônaco. Eu quero ver ele fazer isso de novo. Já que ele conseguiu uma façanha, ainda contestável. Bom, vamos colocar aí. Eu vou colocar em 2 ultrapassagens. Só para ver se consegue bater a meta. E você, Fernando? Ai. Eu vou ser seguro. Eu vou no palpite do AVC. 2 também. Muito bem. Eu vou em 3. Só pra ser 3, diferente. tá? Okay. Justo, né? 3. Beleza, então. 3 Edu, eu e André 2. Vamos lá. Agora vamos para a classificação. Eduardo. Classificação. Verstappen em primeiro. Hamilton em segundo. E um genérico em terceiro ali. Que eu não vou palpitar a terceira colocação, porque eu acho que tem muita gente para brigar nessa colocação. Acho que até o Vettel é capaz de chegar lá, então Azerbaijão vou deixar a surpresinha no terceiro lugar. Muito bem. Para a corrida? Para a corrida, eu vou colocar o Verstappen em primeiro, o Hamilton em segundo e o Bottas em terceiro, garantindo assim a casa 7 no Mundial de Pilotos de Fórmula 1. Muito bem. Meu caro Fernando Bortolazzi, vamos lá, classificação primeiro. Olha, eu vou arriscar, já que pista de rua a Ferrari foi bem, eu vou arriscar na classificação Sainz na pole, Verstappen em segundo e Leclerc em terceiro.
Tá. Na corrida, Verstappen em primeiro, Hamilton em segundo e Leclerc em terceiro. Interessante. Bom palpite, hein? Bom palpite. Mas aí Então a é você. pergunta o Leclerc larga? É você o que o Ó, Leclerc vamos larga. deixar assim. Vamos lá, vamos deixar. Se caso o Leclerc largar em terceiro, se o Leclerc não largar, você tira o Leclerc e põe o Ricardo. Que eu quero ver ele de novo tomando champanhe na bota. Muito bem. Bom, meu palpite é você usado, Brasil. É você usado. Vamos lá, vamos começar pela classificação. Para mim, a pole position será de Verstappen, só que o segundo lugar será de Sérgio Pérez e a terceira colocação será de Lance Stroll. Tá? Para começar já no pego do girar. Estourando a boca do balão. Isso na classificação. Na corrida, eu vou colocar o Verstappen em primeiro, o Lance Stroll chegando em segundo e o Sebastian Vettel chegando em terceiro. O Hamilton ele vai o quê? Ele vai bater, mano? Eu acho que ele vai se mover num acidente na primeira curva. Eu vou deixar anotado e guardado. Anote e guarda. O Hamilton vai bater. Se isso acontecer, me cobre. Me cobre. Que isso vai ser épico. Não, se isso acontecer, você vai ter que pagar uma prenda. Pois é. Bom, vamos então para as considerações finais desse programa maravilhoso. Vamos lá, Eduardo Couto. Seu destaque final. Eu quero deixar aqui o registro. Primeira corrida, 8h30 a transmissão começa às 8h30 da manhã, corrida às 9h. Corrida cedo, põe o despertador para mais cedo, porque senão você vai acordar e vai ter perdido metade da corrida, né? E detalhe, olha só, tá chegando aí nos streamings gratuitos da vida, o Ford versus Ferrari tá chegando aí nesses canais aí que você lineares aí, que tem em alguns lugares você consegue assistir de forma gratuita, mostrando a vitória da Ford em cima da Ferrari lá em Le Mans, isso lá atrás, aliás, que teve gente sendo ferrada pela Ford, aliás, os caras ajudaram a construir o carro e acabaram sendo ferrados pela Ford. O carro, inclusive, conquistou Le Mans, acho que nos 2 ou 3 anos seguintes ali daquela corrida. Muito bem. Meu caro Eduardo Couto, seu destaque final, por favor. Ele acabou de dar. Tá, vamos lá. Fernando. Vamos lá, meu destaque final fica pela vitória do Hélio Castro Neves. E também tá saindo novidades nos próximos dias aqui no canal do Bandeira Quadriculada, conteúdo novo. E convido você, nesse fim de semana de Grande Prêmio do Azerbaijão, boletim do BQ, você vai ficar sabendo tudo sobre os treinos de livres e de classificação com a gente. É isso aí. Acompanhe a gente também no boletim do BQ. Um forte abraço. Muito bem. Bom, eu queria aproveitar para encerrar esse programa de hoje para dedicar a um dos maiores narradores da história da televisão brasileira, que infelizmente acabou nos deixando no final da tarde dessa segunda-feira do Rio de Janeiro, o grandíssimo Januário de Oliveira, aos 81 anos de idade. Ele que foi narrador da extinta TV Manchete, na equipe montada pelo saudoso Paulo Stein, onde narrou por muitos e muitos anos o Campeonato Carioca, tanto na TV Manchete quanto também na Rede Bandeirantes. Esteve também na narração da Copa das Confederações, lá no Egito, em 97,
também narrou os mundiais sub-17 e sub-20, narrados pela Rede Bandeirantes. Foi considerado um dos narradores mais importantes em decisões históricas, como no Fla-Flu de 95, no gol de barriga do nosso glorioso Renato Gaúcho, e com bordões espetaculares, o corpo estendido no chão, tantos outros que eu poderia lembrar aqui e citar pela forma como ele conseguia colocar as suas transmissões. Talvez o narrador que mais povão que a gente tinha nesses últimos tempos, que se não fosse a diabetes que ele teve, né, que fez com que ele perdesse a visão, estaria hoje na ativa pelo menos com um bom tempo aí, narrando grandes eventos. É um cara que vai deixar muita saudade, é um cara que vai ser lembrado para sempre e que, graças a Deus, teve aí homenagens em vida. Isso é um ponto que é muito importante, que é raríssimo nesse meio da comunicação, porque definitivamente Januário de Oliveira está eternizado na história da comunicação do Brasil. Fica o meu abraço à família, aos filhos e também à esposa, pela história belíssima que Januário de Oliveira fez. Descanse em paz, um grande abraço, até semana que vem.